Olá, boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Jorge Olímpio. Aqui estou mais uma vez atendendo ao convite da nossa amiga Leide, para que possamos fazer algumas reflexões doutrinárias sobre o tema da lei de destruição, principalmente nos dias atuais, em tempos de pandemia. Então, a obra básica fundamental da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, permite que nós possamos ter a clareza necessária para o momento em qual nós estamos vivenciando. Então, nesse instante, roguemos ao Mestre Divino Jesus de Nazaré as suas bênçãos para todos nós, trabalhadores desta seara, para os trabalhadores e frequentadores que assistem neste momento pelo canal do Centro Espírita Jorge Olímpio, bem como para toda a humanidade, vibrações de paz, amor e equilíbrio espiritual. Então, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine, agora e por todo sempre. Trazer aqui o compartilhamento da tela, para que nós possamos ter uma clareza do estudo desta noite, aqui no Centro Espírita Jorge Olímpio. Com muito prazer que aqui me encontro mais uma vez, e que o Mestre Jesus nos inspire e nos ampare sempre. Lei de destruição e os dias atuais. Então, a lei de destruição está pautada lá na obra O Livro dos Espíritos, nas leis morais, terceira parte da obra. E a primeira pergunta é o que se deve entender por lei de destruição. Existe também lei de destruição junto a nós, espíritos no planeta Terra? Então, a obra fundamental vem com muita propriedade através da equipe do Espírito Verdades, sob a orientação material de Kardec, trazer para nós esse trabalho muito interessante. E ele nos diz, a destruição é uma lei da natureza, perguntando à equipe. E eles dizem que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? Porque isso a que chamar de destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Há muito tempo atrás, todos nós imaginávamos, pela palavra destruição, que destruiria e deixaria de existir, porque não vincularmos a possibilidade de ter um outro plano, que nem todos nós conseguimos adentrar, nem perceber, nem ver, mas nem por isso ele deixa de existir. Então, eles respondem que a destruição é necessária, faz parte da lei. Com que objetivo? O renascimento, a regeneração. Porque, em verdade, o que nós imaginávamos que era destruição, na verdade, é transformação. E a transformação acontece de tal maneira que nós podemos perceber, de forma diversa, que tudo na natureza se transforma, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Ou seja, todos os seres que nos encontramos na Terra, estamos melhorando, estamos nos renovando. Graças a essa lei, que é uma lei divina e que existe. E se existe é porque faz parte do nosso processo evolutivo. Com isso, eles continuam dizendo, os chamados flagelos destruidores dizem respeito a um adiantamento ao progresso, já que o espírito, de algum modo, irá buscar o estado de regeneração moral. Flagelos destruidores. Estamos nós agora, desde 2020, vivenciando dias de flagelos sobre a humanidade na Terra. E esses flagelos estão destruindo os corpos em massas. Quantos corpos já perderam a vitalidade em função do vírus, do coronavírus 19, o novo coronavírus que está assolando a humanidade? Então, ele diz que, em essência, significa respeito, desrespeito ao adiantamento e ao progresso, já que o espírito, de algum modo, estamos buscando, nesse estado de regeneração, a nossa conduta moral, ou seja, atitudes renovadas perante a vida. Um ano, achamos muito, mas quem sabe ainda seja pouco para o que nós realmente precisamos aprender, precisamos regenerar em nós, precisamos modificar para que no retorno da convivência da sociedade
os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam melhores moralmente, porque nós estamos em processo de evolução. E como seres em processo, não podemos perder as oportunidades que a própria vida nos oferece. Então, a pandemia, nesse momento, que já existiram outras, mas nós, enquanto encarnados, não vivemos uma pandemia. Essa é a primeira que nós estamos experimentando, porque tomou conta do planeta como um todo, por isso que é um estado pandêmico. É um flagelo destruidor, que amedronta, que estressa, que agonia, que deprime. E a obra básica fundamental, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, existem justamente com esse objetivo do conhecimento da verdade. Lembrando que o nosso irmão e mestre já anunciava, continua anunciando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar da ignorância, libertar dos preconceitos, libertar dos medos, das angústias, nos fortalecendo através da fé. Mas qual é a diferença, já que existe destruição, dela ser necessária e abusiva? Quando Kardec faz essa pergunta, porque ele percebia, como todos nós percebemos, que existe destruição que foge ao nosso controle. Mas existem destruições que são promovidas por nós próprios, seres e experiências humanas no planeta Terra. E aí ele pergunta, qual é a diferença? Se ambas são destruições, claramente eles nos trazem a proposta, dizendo que nós, as criaturas, somos todos instrumentos de Deus, do qual ele se serve para chegar aos fins ao qual objetiva. Então, todos somos instrumentos divinos, como espíritos do planeta Terra, mesmo no estado mediano em que todos nós nos encontramos, Deus utiliza-se dos espíritos para que os seus objetivos sejam concretizados onde quer que nós estejamos, em qualquer que seja o mundo, que é uma escola planetária. Seguindo, ele nos diz, para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim. Então, essa é necessária. Os duplo fim, primeiro, a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. E segundo, utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Então, essa é a sabedoria da inteligência suprema que nós chamamos Deus. Então, nós, como criaturas divinas no planeta Terra, estamos em experiências humanas, estamos. Não vamos permanecer nas experiências humanas o tempo todo. Porque chegará um patamar, chegará um momento evolutivo em que nós vamos ascender a outras esferas, a outras moradas da casa do Pai. Então, para esse momento, é necessário que os seres vivos alimentem-se uns dos outros, que é isso, cadeia alimentar, que não fomos nós, os seres encarnados, espíritos ou desencarnados, que criamos. É divino, vem do Criador e mantenedor da vida. Com que objetivo? Manter o equilíbrio na reprodução. Nós vemos aí que quando o homem, nós mexemos na natureza, existem seres que se reproduzem muito, causando prejuízo para a natureza e para nós próprios. Então, o objetivo dessa autodestruição, dessa alimentação natural, manter o equilíbrio é o primeiro. E o próximo é o quê? Utilizar dos despojos do corpo, que foi morto pela destruição necessária, e aí a natureza própria absorve esses elementos, dando vida. Porque quando um cachorro morre, quando um porco morre, um boi morre, aleatoriamente, que aputrefa a sua carne, o que é que acontece? Outros seres aparecem, germes, significando dizer que só existe vida, que morte é apenas aparente. Então, essa é a destruição necessária para que nós possamos compreender a vida melhor. Questão 628A do Livro dos Espíritos, a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir,
e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Aí é que está a nossa resposta às perguntas que nós fazíamos anteriormente e que ainda possamos fazer. Como é que a destruição pode causar renovação? Como é que destruição pode causar transformação? Então, a parte essencial de toda essa história é o princípio inteligente, que é indestrutível, é obra divina. Não se pode destruir e se elabora, se transforma a cada vez que nós passamos pelo corpo material. Lembrando, como diz o nosso filósofo Leon Denis, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. E futuramente vai atingir o estado angelical. Os minerais, os vegetais, os animais irracionais, o hominal, que é um animal racional, e o estado angelical, a qual todos nós estamos fadados pela lei divina. Somos nós esse princípio inteligente, porque o que é o espírito? É o ser inteligente do universo. Nós somos oriundos desse princípio criado por Deus, que são apenas dois: princípio espiritual e princípio material, e Deus acima de tudo, e eles chamam da Trindade Universal. Então, esse princípio não se destrói. Quem se destrói é o invólucro material, o corpo, que é matéria, se desintegra, tem tempo de duração. Assim como o corpo humano, que está se desintegrando por várias doenças, e nesse momento a doença-chave é o Covid-19, desintegra-se o corpo, mas liberta o espírito para a pátria dos espíritos desencarnados. Que aqui também é mundo dos espíritos, só que estamos encarnados. E muitos deles estão conosco nesse grande momento, trabalhando na seara de Jesus, pela renovação do nosso mundo íntimo, que vamos sair do capítulo das provas e expiações para sermos espíritos regenerados. E como consequência, nossas atitudes, nosso estado moral, mental, espiritual, vamos habitar mundos regenerados também, porque nós influenciamos os mundos. Então, a lei de destruição, ela é destruição natural e é destruição abusiva. A natural nós estamos vendo como ocorre. E a abusiva, seja pelo abuso do ser humano ainda imperfeito, ignorante das leis, que não percebíamos que toda ação corresponde a uma reação. Por isso que nós estamos estudando uma doutrina que é lógica e racional para os dias de hoje e para todos os dias da nossa existência. Vamos adiante. O que é a destruição necessária? Diante do equilíbrio da natureza, da explicação anterior dada pelos espíritos, nós começamos a entender que essa é a questão 628, a que ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua. Para quê? Para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, fechando, uma coisa está ligada à outra, questão 728, e o seu adendo, questão 728A. É necessária. Ocorre na natureza, independente da vontade dos espíritos, encarnados ou desencarnados, visando a transformação biológica. Nossos corpos, atualmente, são diferenciados de quando nós éramos seres primitivos, que os corpos materiais são de acordo com o nível evolutivo moral, intelectual do espírito. E as espécies na natureza também estão se transformando. Lembremos do professor Charles Darwin, no estudo da evolução das espécies.
Ele percebeu que materialmente havia transmutação, havia evolução, como existe até hoje. E nós convivemos também com esses reinos aqui. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, que são nossos irmãos em processo de evolução. Porque habita um princípio espiritual que em determinado momento vai desenvolver razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo, e aí, didaticamente, Kardec chama de espírito. E a partir daí, habitamos somente corpos humanos, estejamos no planeta Terra ou em outras instâncias moradas da casa do Pai. E o que é a destruição abusiva? Que nós já começamos a perceber e lembramos que é a destruição que não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida do planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Questão 729, e essa é a resposta. Então, a destruição abusiva, como o próprio nome diz, derramamento de petróleo, de óleo no mar, nos oceanos, nos lagos, nos rios, contaminam, prejudicam o planeta, prejudicam os seres que ali habitam, os princípios espirituais que estão se elaborando estão impedidos de continuar seu processo evolutivo. E cada um de nós, Deus dotou a capacidade da vontade de viver, de se reproduzir, para manter a vida na Terra. Então, sem os corpos materiais, nós espíritos, como estaríamos encarnando? Então, destruição abusiva, que de vez em quando nós vemos aí, assolando o ar, assolando o planeta, assolando a água, assolando tudo. E reflexão dos seres humanos ainda, os apegos, as paixões, a ganância pelo material, independente de se preservar a natureza, por exemplo, a floresta no desmatamento, nas vendas ilegais de madeira. E o nicho ecológico é prejudicado quando tem um incêndio. Recentemente passamos por isso aqui no nosso país. Quantos seres tiveram a vida ceifada com as queimadas, que muitas vezes são abusivas, desnecessárias, por uma ponta de cigarro, por um fogo devastador, por uma invigilância nossa, destruição abusiva. Não estava previsto na lei, porque ao invés de contribuir para o crescimento, está desconstruindo, que vamos ter que reerguer agora diante da situação da lei divina para a busca da manutenção do equilíbrio. Então, a lei de destruição existe, e sabiamente ela se conduz. E nós, seres ainda incipientes e desrespeitando muitas vezes as leis, provocamos algo de necessário. Por quê? Porque resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão de quê? Da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Imperfeição moral, imperfeição intelectual, porque quem prepondera, quem está à frente, a bestialidade, ainda o prazer material, sem se preocupar com o espiritual, que é para sempre, é eterno e é divino. E nós, como seres espirituais em processo de evolução que nós somos, como diz o filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, francês, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em experiências humanas, é diferente. Nós não somos espíritos de vez em quando. Nós somos espíritos desde o momento da criação até o momento da perfeição e viveremos dentro da eternidade. Então, essas experiências humanas, elas fazem com que a nossa imperfeição ainda, porque não atingimos o máximo, comprometamos o planeta, comprometamos-nos nós diante da lei
E essa reação vem e atinge o indivíduo, lógico, todos os seres que nos encontramos na condição planetária da Terra, que ainda é um planeta que abriga espíritos em provas e expiações. E aí, com essas destruições que está acontecendo, quer seja necessária ou abusiva, como nós conciliamos a bondade do Pai, Criador e mantenedor da vida? Deus, Kardec pergunta, e os espíritos vêm nos responder. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. Daí, quem apenas vê a matéria diz, essa destruição está fazendo com que o indivíduo se destrua, desapareça, deixe de existir. Então, parece uma imperfeição na obra, mas não é. Porque o divino não poderia criar algo imperfeito, muito pelo contrário. Então, ele diz que nós apreciamos a perfeição divina do ponto de vista humano. Porque, de imediato, nós não alcançamos a evolução, nós não alcançamos a regeneração, nós não alcançamos os benefícios, por exemplo, de desastres coletivos. Aí vem a doutrina nos dizer que são espíritos que estão retornando em massa para o plano espiritual, porque neste momento, ostensivamente, está se instalando no mundo íntimo dos espíritos que estamos na Terra a nossa renovação moral, a nossa renovação intelectual. E o que é melhor? Os seres que estão partindo, sejam familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, da sociedade, de um modo geral, do mundo planeta Terra, estão retornando em espírito e verdade, convivendo com o perispírito das instâncias espirituais, onde estão sendo acolhidos pelos trabalhadores da seara do Cristo. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõem, apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Então, as destruições naturais são males aparentes, que depois vai ser regenerado como um bem incomum. Quantos de nós estávamos reflexivos desde o momento em que, nos dias atuais, a pandemia assola o planeta? Por que está acontecendo? Para quê? Vimos lá distante, no outro país, bem longe de nós. E nenhum de nós imaginaríamos que estaríamos bem próximo, com o vírus se transmutando a cada momento, consumindo os corpos, alguns que são contaminados, outros foram contaminados, mas foram regenerados, voltaram à sua vida atual. Rogávamos pela vacina, que pela misericórdia divina chegou, estamos sendo vacinados, mas os cuidados ainda não foram descartados e não serão, que fazem parte da nossa conservação, porque a lei de conservação também é uma lei divina. Então, enquanto nós não compreendemos o conjunto da obra, lembremos que os nossos amigos, nossos avós diziam: meu filho, não se preocupe, todo mal vem para bem. Então, não há mal que sempre dure, porque, em verdade, o bem é divino e só o bem impera e só o bem imperará. O mal é passageiro porque é fruto ainda da ignorância do ser espiritual que somos nós. Por isso, amigos e amigas que nos ouvem neste momento, é que nós buscamos essa doutrina consoladora, essa doutrina confortadora, cumprindo assim a promessa do Mestre Jesus de Nazaré, lá em João, no capítulo 6, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Como assim eternamente? O Espírito de verdade, que o mundo naquela época ainda não conhece, mas vós o conhecereis e ele permanecerá em vós e estará convosco.
libertação pelo conhecimento. À medida que vamos assimilando o estudo doutrinário, colocando em prática, nós estamos crescendo. E esse conhecimento permanece conosco para sempre, para a eternidade. Então, nós estamos vinculados a esse momento agora. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, quando buscamos perceber que existe algo que transcende a matéria, que é o espírito, já desenvolvido nos corpos hominais, princípio espiritual trabalhando nos reinos da natureza que compõem o planeta e a sua essência, e aí nós vamos ver a lei de unidade que constitui a harmonia na obra da criação, porque a inteligência é suprema. Então, naquilo que a gente veria uma anomalia, passaremos a ver uma necessidade, uma harmonia, que fugia e foge muitas vezes à nossa percepção de espíritos ainda medianos. Por isso que precisamos estudar, raciocinar logicamente, para compreender que Deus não é Deus de destruição, é Deus de vida, é Deus de criação, é Deus de manutenção. Para os que se dizem materialistas, que não creem na vida após esta vida, a situação fica ainda muito mais complicada. Porque vão vivenciar apenas as experiências materiais. Mas essas nos auxiliam a crescer, a evoluir e desenvolvermos em nós as potencialidades divinas que constituem todos os espíritos. E aí, o que era contradição passa a ser uma lei de harmonização, de compreensão do divino, que Deus é justo, bom, amoroso, quando trouxeram no livro dos Espíritos, suas potencialidades são infinitamente bom, infinitamente misericordioso, infinitamente justo, infinitamente amoroso. E misericórdia sempre para as criaturas. Aqui está. Deus é infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Reflexão de Allan Kardec na obra. É infinitamente justo e sábio, mas muitas vezes nós julgamos que o sofrimento não vem da sabedoria divina, que o sofrimento é gerado por nós próprios. E a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Volta para a fonte geradora. Não é por acaso que a pandemia assola o planeta. As causas estão nos passados das nossas próprias existências. Caso contrário, nós não estaríamos no planeta Terra para vivenciar essas experiências que estão nos fazendo crescer espiritualmente. E ele diz: procuremos, portanto, em tudo justiça, sabedoria, misericórdia e bondade, e naquilo que nós não possamos compreender, nos curvemos e aguardemos o momento, que estamos em evolução, em determinado momento, nós iremos compreender como se manifesta, como vive, como acontece a lei divina, a lei universal. Na questão 737, ele também questiona: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual é o objetivo? E os Espíritos nos dizem que fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Eles respondem questionando, porque já haviam dito em questão anterior, mas Kardec continuava perguntando
De outra forma, a mesma questão para uma elucidação, para o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Então, fazer a humanidade progredir mais depressa, porque chega um momento em que nós, humanos, no estado em que nos encontramos, nos desviamos dos caminhos retos, nos desviamos do grande propósito que é a nossa evolução espiritual. E aí o que fazemos? Buscamos outros rumos, outras paixões, outros apegos, estacionamos na busca apenas das coisas materiais, que não vamos levar a lugar algum. Estão conosco para que sejam utilizadas aqui onde nós estamos. Não nos pertencem. Lembremos dos grandes conquistadores do passado, pelas coisas materiais, pelas civilizações, pelo povo, e que não construíram coisa alguma, foi tudo passageiro e momentâneo. Então, fazer um progresso mais depressa. Olha a ciência no estado em que se encontra, a rapidez com que as vacinas foram projetadas, foram descobertas, graças à tecnologia dos dias atuais, graças à ciência que se encontra avançada, graças a seres que reencarnaram com essa missão, com essa tarefa. E a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada existência, em cada momento, subimos um degrau na escala do aperfeiçoamento. Quanto às cestas básicas entregues nas instituições, pelas instituições, nas ruas, nas pessoas que estavam desempregadas, quantas pessoas confeccionaram máscaras para serem distribuídas nas ruas, embaixo dos viadutos, nas marquises, onde tinham pessoas, e tem ainda, que necessitam se preservar. Isso é mudança de atitude, renovadas, para que quando voltarmos aos meios onde nós frequentamos, possamos voltar exatamente diferenciados. Então, progresso da humanidade. E fere a humanidade dessa forma, porque foram os próprios instrumentos criados pela humanidade através da dor. Mas poderemos mudar o curso da vida. Existe o amor, existe o trabalho, existe a dedicação no bem. E o sofrimento passa a ser opcional. São frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha que resposta sábia. São frequentemente necessários esses abates, esses abalos sísmicos, as tsunamis, os maremotos, os furacões, os vendavais, as destruições, os vírus que são despertados pelas nossas paixões, pelos nossos interesses puramente materiais, o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que poderia levar séculos. Então, existe também a lei do progresso, e elas fomentam, elas agem porque foram criadas para tal, para que nós, seres espirituais em processo de evolução, não fiquemos parados no tempo, e possamos caminhar dentro do tempo, porque tempo é a sucessão das coisas. A mentora Joana de Ângeles tem um texto que fala sobre ordem de Deus, que nós precisamos buscar em nós e em tudo que nos rodeia essa ordem, a ordem divina. E a ordem divina canaliza tudo para o progresso espiritual e moral de nós, seres que fazemos parte da natureza. Que se nós ainda não percebemos, é necessário que busquemos em nós próprios. Porque buscando a ordem, nós vamos nos encontrar com a harmonia, com a beleza, com a fraternidade, com tudo de bom que existe em nós, enquanto seres espirituais em processo educativo na Terra. E o mestre por excelência é ele, Jesus de Nazaré. A harmonia e o equilíbrio da natureza. Lembro-me de um rico caravaneiro no passado, uma história que nos traz dentro da literatura espírita, possuidor de ouros, pratas, cavalos, bois, jumentos, camelos e muitos empregados.
Em determinadas viagens nos seus acampamentos imensos, ele observa um pobre trabalhador, um balduíno, quase que ignorante, analfabeto, desloca-se para o meio do terreno para orar de joelhos. E quando o cidadão termina a sua oração, ele chama e pergunta: o que estava fazendo? Ele disse: estou orando a Deus. Como tu sabes que Deus existe, se nem ler você sabe? Ele diz: Senhor, a natureza nos mostra. Como é que o Senhor sabe que quem andou em torno da sua tenda durante a noite foi um cavalo, um jumento, um boi, qual foi o animal? Ele disse: eu sei pelas pegadas, basta analisar as pegadas. Ele disse: pois bem, quando recebes uma carta, como é que tu sabes quem te escreveu? E ele responde: pela assinatura, lógico. Ele diz: então é assim, venha cá, Senhor. Chamou no meio do terreno e apontou para os astros. Olhe lá para cima, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E conta-se que esse rico caravaneiro ajoelhou-se também naquele momento e também orou, juntamente com aquele amigo, irmão que lhe deu essa grande lição, embora analfabeto, mas com a sabedoria do Espírito, mostrando para ele a ordem divina. Nos astros que circulam no universo, naturalmente nós chegamos, encontramos, estão aqui e continuarão existindo. Então, é a perfeição da obra. Existem também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que nós exercitamos as nossas faculdades. Olha que interessante. No estado em que nós nos encontramos, ainda se faz necessário os flagelos, que através dele nós despertamos potencialidades e faculdades que muitas vezes não estamos utilizando no dia a dia, digamos, comum. São considerações morais de ordem elevada. E a luta na vida do espírito faz com que nós possamos desenvolver habilidades adormecidas. Quantas criatividades durante o ano de 2020 até agora 2021, quando estamos já passando do meio do ano e as pessoas buscando a sua subsistência, trabalhando, construindo, vendendo, alugando, utilizando potenciais para superar o grande momento de dificuldade nos dias de hoje. Então, criatividades espirituais afloram em nós, principalmente nos momentos quando as coisas não vão bem. Então, tem um objetivo muito maior do que nós podemos imaginar. É a lei divina, a ordem divina agindo em nós. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então, princípio espiritual se elaborando até alcançar a razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, emoção, sentimento, até alcançarmos o amor. Estamos nós no corpo hominal em processo de educação espiritual e de evolução. Então, é o complemento da lei de evolução, do processo evolutivo, a lei de destruição. Por quê? A destruição é só aparente, que existe uma outra realidade que eles vieram nos revelar, a essência dos espíritos desencarnados, que subsiste independente do mundo material, onde quer que nós estejamos habitando. O célebre anúncio de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso mesmo. Estamos em processo constante de transformação.
Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sobre os processos mais variados e complexos. Então, vejamos na destruição, transformação. Também se aplica ao espírito imortal que vivemos dentro da eternidade. Somos indestrutível, mas estamos em constante mudança. Para isso, tomamos vários corpos materiais nas diversas encarnações que nós já tivemos, que estamos tendo agora e que ainda teremos. Processos complexos e variados que só os espíritos superiores já entendem e vieram justamente para nos ensinar a compreender e a vivenciar essa grande proposta. Referências bibliográficas para esse trabalho: a Gênese, de Allan Kardec, e a obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, que norteiam as nossas reflexões doutrinárias sempre. Então, que nós continuemos sempre, amigos e amigas, nessa proposta de estudo, trabalho, dedicação, porque é a nossa meta. E a destruição nada mais é do que um processo regenerativo para todos nós. Aí estão as nossas reflexões para esta noite, para este momento, agradecendo a todos que trabalham nesta instituição pela oportunidade de servir na causa do esclarecimento no bem. Um grande abraço a todos, na pessoa da nossa amiga Leide Lago, que nos convidou para esse trabalho e que aqui estamos concluindo. E nesse instante dizemos: Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, amigo de todas as horas, abençoa-nos, Senhor, em todos os instantes. Fortalece as equipes espirituais trabalhadoras da tua seara, encarnados e desencarnados, principalmente nos dias atuais, aqueles que estão operando diante da medicina, todos os trabalhadores, aqueles que estão divulgando a mensagem, que estão na prática do bem e da caridade. Envolve aqueles que ainda não despertaram para esse grande momento de transição, momento de transformação e de renovação de atitudes. Que a sua doce e suave paz, mestre amigo, envolva-nos a todos os moradores do planeta Terra, nas diversas dimensões que lhes são próprias, e auxilia-nos na vivência do teu Evangelho, onde neste momento dizemos: Pai de infinita bondade e misericórdia, que está no céu e na terra, seja feita sempre a tua vontade, Pai, na terra, no céu e nos mundos mais evoluídos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o amor, o poder e a glória para todo sempre. Que Deus seja louvado agora e sempre. Muita paz para todos, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Tenhamos um bom momento.